Quais os pontos de atenção eu tenho que ter quando eu preparo a câmara do meu cabeçote? Eu preciso ficar atento que toda vez, que é o que eu mencionei aqui, no primeiro ponto, que é a taxa, toda vez que eu altero aqui o formato da câmara do meu cabeçote, fazendo ângulos nela, fazendo ângulos nas válvulas, alívio de válvula, fazendo o squish, eu aumento o volume. Se eu aumento o volume, eu reduzo a taxa de compressão. Então você tem que ficar atento nisso. Porque pode haver um meio termo. Às vezes você tem uma determinada área aqui, e dependendo do pistão que você está colocando, se você faz o squish, um exemplo, vou colocar um pistão 190, vamos supor que ele tem 9 de taxa. Um exemplo, tá? Você pega um kit, compra ele, tá descrito que ele tem 9 de taxa. Aí você vai e faz o squish. Só que isso aumenta o volume. Dependendo da profundidade do squish que você fez, vai aumentar o volume. Fiz o squish, fiz ângulos, fiz isso, fiz aquilo aqui na câmara de combustão. Todos os itens aqui que eu mencionei para vocês. Isso vai aumentar o volume. E pode ser que esse motor esse kit ele saia de 9 de taxa para uma taxa ali de 8. Ou seja, eu aumentei muito o volume e a taxa foi baixa. E às vezes, nesse caso, eu vou ter que usar um pistão taxado ou um pistão plano. Porque geralmente o pistão que vem no 190 ele é côncavo. Então ele ocupa um determinado volume. Então nesse caso eu vou ter que colocar um pistão plano para aumentar o volume, para reduzir o volume de novo e ter uma taxa maior, ou até mesmo usar um pistão côncavo, que é um pistão, ou até mesmo usar um pistão convexo, né, que é um pistão cabeçudo, que é um pistão que vai reduzir ainda mais o volume da câmara de combustão do meu motor e aumentar ainda mais a taxa de compressão. Então eu tenho que ficar atento nesses pontos relacionados à taxa de compressão. Porque eu tenho ganhos fazendo isso? Tenho. Mas às vezes você precisa colocar no meio termo do que você pode fazer. Eu dei dica de fazer muitas coisas aqui no cabeçote para ter resultado. Mas se eu faço todas essas áreas e perco na taxa, eu também tenho um certo prejuízo nesse caso, nesse motor. Então eu preciso ter um meio termo ou fazer as alterações que seria colocar um pistão reto, certo? Ou até mesmo colocar um pistão cabeçudo, um pistão convexo, para ter mais taxa de compressão. E o outro ponto é a folga que eu preciso ter aqui entre o meu pistão e a área de squish, que é o que eu mencionei para vocês. É um ponto de extrema importância também quando eu faço, porque dependendo do que eu faço aqui, eu vou ter que rebaixar às vezes o cilindro, subir o pistão, retirar na borda dele, então o pistão vai se aproximar muito do cabeçote. Quando ele se aproxima muito do cabeçote, o que pode acontecer é que o pistão pode pegar no cabeçote. Se o pistão pega no cabeçote, ele pode quebrar o motor. Além de ter o risco de pegar no cabeçote, ele pode pegar nas válvulas. Então eu tenho que fazer acertos. Quais acertos que eu preciso? Eu preciso fazer os acertos do squish, da área de squish que eu vou ter, certo? E também fazer o acerto das cavas de válvula, para que, mesmo colocando um comando grande, com maior levante, as válvulas, quando se abrirem e meu pistão estiver subindo, ou quando as válvulas estiverem abertas, não venha tocar na cabeça do pistão, porque se pegar, vai quebrar o motor, beleza? Então, esses são os pontos de atenção que você precisa ter quando você vai preparar a câmara de combustão do seu motor. Otávio, vale a pena preparar? Sim, vale a pena. Vai ter mais eficiência volumétrica e mais potência e torque no seu motor.